pessoal, tudo bem? Estou aqui, professor Roberto Andrade, para dar continuidade aí ao nosso estudo do sistema operacional Linux. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente gráfico, a área de trabalho, alguns dos principais aplicativos que nós encontramos na nossa distribuição Linux. Para começar, acompanhe comigo já na tela aí, a distribuição que eu estou utilizando é o Linux Ubuntu. Vale lembrar que distribuição é um dos tipos de Linux, tá? Por isso que vocês me perguntam assim, professor, existem vários Linux, tem o Linux Debian, tem o Linux Ubuntu, então repare, o Linux, assim como todo e qualquer sistema operacional, é composto de três principais elementos, não é verdade? Nós temos o shell, nós temos o kernel e os aplicativos. Os aplicativos nós vamos comentar daqui a pouquinho. Kernel é o núcleo do sistema operacional e o shell é o ambiente gráfico. Então o que muda de um Linux para o outro em especial não é o seu kernel. O kernel é o núcleo, a estrutura. Tá? Essa estrutura permanece praticamente a mesma. O que muda de verdade de um Linux para outro, levando assim usuários a gostarem mais de uma distribuição do que outra, é justamente o shell e os aplicativos que acompanham. Eu escolhi o Ubuntu porque ele é o mais popular dentre os Linux, o que mais tem aceitação, né? É o menos amargo, vamos falar assim, e também porque no serviço público, devido à iniciativa da utilização de software livre, muito comum isso em alguns estados brasileiros, principalmente região sul do país, região nordeste do país, onde o Linux é muito bem disseminado nas escolas públicas, nas universidades e nas repartições públicas. Então eu escolhi o Ubuntu porque ele é o Linux utilizado em especial por essas estruturas governamentais. Legal? Então, na prova, se ele coloca assim para você no edital, vou cobrar Linux. Legal, então você vai estudar a parte geral e pode utilizar o Ubuntu também. Num futuro bem próximo, não duvido que o edital vai especificar qual a distribuição do Linux. Por exemplo, vou cobrar Linux Ubuntu versão tal. No caso aqui, estou utilizando a versão 16.10, que é a mais recente frente à data em que estamos gravando esse vídeo, legal? Então você está com a versão mais atualizada, os recursos mais atualizados. Então é importante olhar o seu edital, fique atento nisso. Se ele cobra alguma distribuição específica, se ele não cobra distribuição específica, sem problemas. Você pode estudar pelo Ubuntu, porque é o que justamente você vai encontrar depois que você passar no concurso aí lá no serviço público. Legal? Já estamos aqui na tela inicial, onde eu vou colocar a minha senha. Vocês vão reparar que ele está um pouquinho lento, por quê? O mesmo computador em que eu estou gravando a aula é o que está rodando o Linux. Então ele está utilizando o software de gravação e o Linux ao mesmo tempo. Essa opção aqui de Linux, ela está sendo executada através de uma máquina virtual. O que é isso? Eu não precisei desinstalar o Windows do meu computador. Eu instalei um programa que criou uma máquina, um computador de mentirinha para eu poder rodar o Linux dentro. Professor, então não tem todos os recursos? Não, não é isso. Tem todos os recursos sim. Tudo que você encontra nessa máquina virtual instalada é como se estivesse instalado em um computador físico, um computador verdadeiro. Máquina virtual não é o assunto da nossa aula. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como instalar o Linux no seu computador, sem afetar nada do seu Windows, sem estragar nada, faça contato comigo ou com a coordenação do curso, que eu gravo essa videoaula para vocês, tá? Porque isso é muito útil para quem quer aprofundar os estudos, quem precisa estudar mais detalhadamente, ou até mesmo quer conhecer o Linux, quer torná-lo mais prático, mais fácil de usar no dia a dia. Então, eu recomendo essa técnica, tá? Utilizar uma máquina virtual, porque você não vai precisar desinstalar o teu Windows, não vai precisar alterar o seu computador, não vai precisar fazer nada. No caso aqui, eu estou rodando o Linux Ubuntu, nessa versão 16.10, dentro do VirtualBox, que é o software da Oracle, que permite aí que eu execute o Linux dentro do meu Windows sem gerar nenhuma incompatibilidade. Se quiser saber mais sobre isso, depois entre em contato comigo, que eu gravo uma videoaula aí sobre esse assunto para vocês. Bacana? Bom, e focando
Chegando aqui no nosso tema, o tema de hoje, interface do sistema operacional Linux. Nós temos duas principais interfaces. A interface modo gráfico, também chamada de GUI, né? GUI, que é a Graphic User Interface, que é a interface gráfica de usuário. E nós temos a interface CLI, que é a Command Line Interface. Inclusive aqui, ó, deixa eu pegar o nosso quadro azul. Tá aqui, ó, já até escrevi, já adiantei aí, ó. Então temos a interface, que é a aparência, é a cara do sistema operacional. Ela pode ser em modo gráfico ou em modo texto. Repare, no seu edital, se ele não cobrar comandos do Linux, legal, você escapou de uma grande cilada. Porque os comandos do Linux são comandos bem chatinhos, digitados manualmente, assim como antigamente rolava no DOS. Né? Então vou te mostrar um exemplo aqui. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eu vou abrir aqui o terminal. Deixa eu executar aqui o terminal. Está um pouquinho lento por isso, tá? Aqui, ó. O terminal, ele é uma interface CLI, Command Line Interface. Então eu vou digitar comandos para comandar o meu Linux. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar o comando ls, tá? Que é listar pastas. Então eu vou dar um enter aqui, ele vai mostrar as pastas que eu tenho, ó. Área de trabalho, downloads, imagens, músicas. Então, assim como nós fazíamos no antigo MS-DOS, lembra? Digitar lá os comandos, eu também posso fazer isso aqui no Linux, tá? No Windows, nós chamamos isso de prompt de comando. Aqui nós chamamos de terminal, tá? Eu posso abrir o terminal para digitar os comandos. Se no seu edital vem dizendo assim, no capítulo do Linux, comandos do Linux, utilizar o terminal do Linux, você vai ter que estudar isso aqui mais aprofundado, tá? Então, por isso não é o tema da aula de hoje. Estou só te mostrando aí sobre a interface, para que você saiba que assim como no Windows eu tenho interface em modo texto, no Linux eu também encontro interface em modo texto. Legal? Então, vou fechar aqui. Bom, esse ambiente gráfico que está aqui é chamado de Unity, tá? Deixa eu dar uma... Deixa eu escrever aqui para a gente aqui, ó. Esse ambiente gráfico que nós estamos utilizando é o Unity. Tá? Existem outros, professor? Sim. O Unity ele se popularizou, em especial devido aos dispositivos de tela de toque. Né? Você vê que no cantinho, ali, ó, ele mostra os principais ícones logo na sua área de trabalho, no seu desktop, porque geralmente você está utilizando um computador, tela de toque, então você toca lá no cantinho. Tá vendo por que é no cantinho? Para que você possa tocar com o seu dedo ou o seu tablet, tá? Para que você possa executar esses comandos, por isso eles ficam aqui nesse cantinho. Tá? É o equivalente ao menu iniciar que nós temos no ambiente Windows, tá? Com os principais aplicativos aí. Você pode adicionar aplicativos, tirar aplicativos, tá? Então, mas vamos com calma, vamos com calma. Então, ambiente gráfico Unity. Eu tenho outros, professor? Tenho. Vou te mostrar aqui. Vamos lá. Eu tenho também o KDE, tá? Isso já caiu em prova até, muito cuidado, que essas siglas já caíram em prova. KDE é um outro ambiente gráfico também. E eu tenho também o GNOME, tá? O GNOME. Professor, tem outros? Tem vários outros. Black Box, Window Maker, tem vários outros, tá? Mas esses são os principais. Esses são os que já apareceram em prova, tá? KDE e GNOME, então, são ambientes gráficos. E esse é o que nós estamos utilizando na aula de hoje, tá? É o Unity, que é voltado mais para dispositivos que têm tela de toque. Quando você instala o Linux no seu computador, seja instalação mesmo no computador físico ou máquina virtual, você vai ver o Unity, tá? Ele já vem padronizado no Unity. Bom, aqui você tem a opção de pesquisar no computador, nesse primeiro ícone, tá? Aqui você tem a manipulação de arquivos e pastas, tá? Que é o equivalente ao Windows Explorer no Windows, ou também explorador de arquivos. Quando você clica aqui, ó, deixa ele carregar pra gente. Ele mostra a tua pasta pessoal, onde você tem documentos, downloads, imagens, tá vendo? As mesmas pastas praticamente que você encontra no ambiente Windows. Eu estou fazendo esse estudo comparativo porque imagino que você conheça e utilize muito mais o Windows, né? Então, para que você possa ter essa mesma ideia e tornar o Linux uma coisa mais amigável. Na verdade, o Linux, em modo gráfico, ele é muito mais fácil de ser utilizado até do que o próprio Windows, tá?
Então aqui eu tenho na janela as opções para fechar, maximizar, tá vendo? Então eu vou fechar a janelinha aqui. Aqui eu tenho o Firefox. Interessante comentar com vocês é o seguinte, quando você instala o Windows no seu computador, ele basicamente vem careca, né? Vem com algumas aplicações básicas. No Linux, ele já vem com várias aplicações já pré-instaladas para facilitar a utilização. Então é como se ao acabar de instalar o Linux no teu computador, você já pode sair manipulando, já pode sair mexendo normalmente, que você já vai encontrar vários programas já pré-instalados, sem a necessidade de ficar instalando as coisas. Mas eu posso instalar mais aplicativos? Pode. Eu vou mostrar para vocês que existe a Ubuntu Store, né? Que é tipo uma lojinha para você baixar os aplicativos e todos eles são gratuitos. Tá? Assim como você tem a Play Store para baixar aplicativo, Google Play Store para baixar aplicativos do Android, assim como você tem a Apple Store para baixar aplicativos para o iPhone, você tem também a lojinha de aplicativos do Ubuntu para você instalar os aplicativos. Então aqui eu estou executando o Firefox, que já vem instalado. Posso instalar o Google Chrome? Pode ter quantos navegadores você quiser. Esse já vem pré-instalado. Aqui é o nosso grupo, né, Informática Sem Medo, onde nós nos reunimos aí para estudar, bater papo, né? O nosso grupo está com 12.266 membros. Então, digamos que você queira fazer um download. Vamos fazer uma coisa simples aqui no navegador. Então, eu venho aqui em Arquivos, clico na opção Arquivos, ele vai me levar para a página dos arquivos. Eu vou escolher aqui uma apostila qualquer do nosso grupo para poder fazer o download e depois encontrar esse download lá no gerenciador de arquivos. Então vou baixar aqui, ó, resumão fórmulas explicadas. Ó, vou baixar esse aqui. Acho que eu cliquei em almanac, eu cliquei em outro. Deixa eu ver qual que eu estou baixando. Não quero o almanac não, quero baixar o resumão de fórmulas explicadas do Excel. Pronto. Então cliquei aqui em baixar, ele vai abrir uma janelinha para que eu possa salvar ou abrir o arquivo. Olha, pergunta se eu quero abrir ou se eu quero salvar, tá? Marco essa opção aqui para que a partir de agora ele sempre faça o que eu determinar. Então no caso aqui eu vou escolher salvar o arquivo. Ele faz o download e ele salvou aonde? Na pasta Downloads, assim como acontece no teu Windows normalmente, tá? Assim como acontece lá no teu Windows. Então aqui, ó, eu vou abrir o manipulador de arquivos e vou na pasta Downloads e tá aqui, ó, baixei até 2 vezes, né? Eu baixei a primeira e baixei 2 vezes. Então tá aí, ó, resumão de fórmulas explicadas em PDF. Quando eu aplicar duplo clique, ó, ele vai abrir o leitor de PDF e vai mostrar a apostila para mim. Então notem que todo esse teu medo sobre o Linux não passava de medo fantasia, né? Então aqui, ó, tá aí as principais fórmulas, tá vendo? A apostila com principais fórmulas comentadas e tal, para você poder estudar. Então notem que ele tem já leitor de PDF, né? Ele já vem com leitor de PDF pré-instalado, tá? Então, deixa eu fechar aqui e dar continuidade. Vou fechar o nosso navegador, botão direito sobre o ícone aqui, ó, encerrar. Ele vai perguntar se eu quero fechar todas as tabs, né? As abas. Eu dou OK, vou fechar abas. Pronto. Aqui nesses 3 botõezinhos aqui, tá? Eu tenho principais ferramentas de edição. Edição de texto, LibreOffice Writer, o edição de planilhas, que é o LibreOffice Calc, e o LibreOffice Impress, que é o editor de apresentações. Então é o equivalente ao Word, Excel e PowerPoint, tá? E eles são totalmente compatíveis. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou abrir o Writer, tá? Antigamente nós tínhamos o BROffice. Tá? O BROffice é um projeto que foi extinto e ele mudou de nome, passando a se chamar LibreOffice. Tá? Então, deixa ele carregar o LibreOffice aí pra gente. Eu vou te mostrar alguns detalhes aí no LibreOffice. Bom, então aqui ele já abre um documento em branco para que eu possa editar. E repare, as barras superiores, né,
barras de ferramenta padrão, barra de ferramenta formatação, são bem parecidas com as versões mais antigas do Word, lembra? Lá no Word 2003, então, você tinha essa mesma versão aqui. A partir do Office 2007, né, o Word 2007, as barras mudaram, né, que é o que nós temos até hoje aí com essa nova visualização. Mas repare que é bem prático de usar, tá? Você tem várias opções aí para novo arquivo, opção para salvar. E quando você quer salvar, olha aqui, deixa eu te mostrar, salvar como. Você pode escolher um formato compatível com o Word. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, documento de texto ODT, tá vendo? Documento de texto, ó, DocX, que é o formato utilizado no Word atualmente. Então repare que você está utilizando o Linux. Quer mandar um documento para um amigo seu que ele tem um Word. Eu posso salvar no formato do Word para mandar para esse amigo. Ah, professor, quer dizer que se eu salvar no formato padrão, qual é o padrão aqui do Writer? É o formato ODT. Se eu mandar para o meu amigo que tem o Word, ele consegue abrir? Consegue, se a versão do Word dele for mais recente, tá? Porque o Office também consegue ler os formatos do Writer, tá? Então, a compatibilidade ocorre nos dois programas. Tanto o Writer consegue ler os formatos lá do Word, tanto o Word consegue ler os formatos do Writer. Então você pode salvar nos formatos de ambos que eles vão conseguir abrir. Legal? No caso aqui eu não quero salvar nada. Então vamos fechar aqui e fechar aqui. Aqui eu tenho o editor de planilhas, né? E aqui eu tenho o editor de apresentações, que é o Impress. Então é equivalente ao Word, Excel, PowerPoint. Tá? Aqui eu tenho o Ubuntu Software, que é, na verdade, é o Ubuntu Store, é a lojinha do Ubuntu. Vamos lá. Vou clicar aqui, ó. Então, com isso, eu posso baixar mais aplicativos. Assim como você faz no seu celular, assim como você faz, né, no seu Windows. O Windows também tem a Windows Store. Né? Então, eu venho aqui, ó, vou escolher um aplicativo, por exemplo, de internet. Vamos ver aqui, categoria internet. Então, ele me mostra alguns aplicativos, ó, a possibilidade de instalar outros navegadores, transmissão aqui, transmission, que é para usar BitTorrent, né, para baixar arquivos, Polari, que é um messenger, tá? É tipo um bate-papo. Dentro da categoria internet eu tenho subcategorias, ó, acesso remoto, tá vendo? Para poder acessar computadores remotamente à distância, bate-papo, programas para bate-papo, tá vendo? Clientes de IRC, né, Internet Relay Chat, é bate-papo também. E-mail, aplicativos de e-mail, ó. Eu posso utilizar o Gnome Gmail, tá vendo? Ó, o Thunderbird Mail. Então tem opções. Então, clicando aqui, ele, ó, esse aqui já está instalado, ó. Vou até te mostrar aqui. Tá vendo? Ó? Você tem a opção para executar o aplicativo, para remover as avaliações do produto, o código-fonte dele. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Telefonia. Ó, telefone pela internet Equiga, que é o equivalente ao Skype. Tá vendo? Fora que eu posso baixar Skype para Linux também, tá? Tem versão do Skype para Linux. Então aqui eu tenho a opção para instalar o aplicativo, tá? Escrever uma avaliação. Então é como você encontra mesmo no Google Play Store, no Windows Store, na Apple Store. É só baixar o aplicativo e você pode aí instalar. Aqui eu tenho atualizações que precisam ser feitas, né? Eu tenho que atualizar algumas coisas aqui no Linux, tá vendo? Ele está pedindo para atualizar, depois eu vou atualizar com calma. Então, repare, tão fácil de usar como qualquer outro sistema operacional. E aqui eu tenho as configurações do sistema, que é o equivalente ao painel de controle. Tá? Essa parte aqui é o equivalente ao painel de controle. Então tenho aparência, brilho, bloqueio, entradas de texto, né, opções de configuração. E dentre essas opções aqui que são mais completas, eu tenho algumas aqui em cima. Ó. Tá vendo? Configurações de rede, configurações do teclado, opções de energia, opções de volume e som. Isso aqui, ó, é notificação, significa que tem coisa pendente para atualizar, coisa para corrigir no Linux. Tá? Aqui eu tenho a hora, relógio, aqui eu tenho opções de encerrar a sessão, suspender, desligar, né, bloquear. As mesmas configurações do sistema eu acesso por aqui, eu posso acessar por aqui. Tá? Então, essa é a visão geral do ambiente gráfico do Linux. Tá? Então, você que precisa estudar
o Linux para sua prova, o que eu recomendo? Que você estude a apostila, a parte geral, você encontra até a página 10, tá? Então pega a parte geral e estuda até a página 10. Se você tem assuntos como manipulação de arquivos e pastas, permissões de usuário, que mais? Se você tem comandos do Linux, tipos de extensão no Linux, principais pastas e diretório do Linux. Se você tem esse conteúdo, recomendo você ler da página 10 em diante da apostila. Tá? Então até a página 10 é leitura obrigatória para todo mundo que tem que estudar Linux. Da página 10 em diante, você encontra os capítulos detalhados do que o seu edital está cobrando ou não. Tem editais que são mais simples, cobram coisas mais simples, e tem editais que cobram coisas mais complexas. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula. E no nosso próximo encontro, vamos falar um pouquinho sobre a manipulação de arquivos e pastas no ambiente Linux, né? Vamos entrar em detalhe aqui falando sobre o nosso manipulador de arquivos e pastas, né? Sobre criar arquivos, né? Excluir arquivos. Ó. Venho aqui em Downloads, por exemplo. Ó. Quero excluir o arquivo, vamos mover para a lixeira. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre criação, né? Execução de arquivos e pastas no ambiente Linux. E vamos falar também um pouquinho sobre questões, né? Resolver algumas questões que são cobradas em prova. Porque eu recomendo sempre, resolvam questões. A melhor maneira de aprender é com a resolução de questões de provas anteriores. Bacana? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Até lá!